Da palavra de Deus, o texto que nós lemos nessa tarde se encontra em João 3,16 e os versículos posteriores. A Bíblia diz: Deus amou a humanidade de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele disse: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. A nossa salvação, ela vem do céu. A nossa salvação é Jesus Cristo, porque Ele é a provisão de Deus para a nossa salvação. Não existe salvação em nenhum outro. Não existe salvação. Religião não salva, boas obras não salvam. Somente o sacrifício de Jesus tem poder para salvar o homem. A Bíblia diz que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlate, que são da cor de sangue, mas eles se tornarão brancos como a neve. Porque se o homem confessar os seus pecados, não para um homem, mas para Deus, confessar a Deus, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que isso significa? Ali está fazendo referência ao livro de Números, quando o povo de Israel, ele murmurou contra o Senhor, e Deus mandou serpentes, e muita gente morreu. Então o povo rogou a Moisés que pedisse a Deus que tivesse misericórdia. E Deus orientou Moisés que fizesse uma serpente de bronze, para que quando o povo olhasse, e se eles olhassem com fé para aquela serpente de bronze, eles seriam curados, eles seriam salvos. Da mesma forma, meu amigo, o pecado, ele é um veneno, e a serpente, ela picou o homem com esse veneno. O homem é pecador, mas se o homem olhar para Jesus com fé e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, então o efeito do pecado, o veneno do pecado vai ser desfeito na nossa vida. A Bíblia diz que ele veio para os seus não o receberam. Mas todo aquele que recebe a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida, esse tem a vida eterna. Esse se torna filho de Deus, não nascido da descendência humana, mas nascido de Deus. Ele é gerado por Deus, é gerado pelo Espírito, é gerado pela palavra de Deus. Mas existe uma barreira, que é a barreira do pecado. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E Jesus, ele é a luz do mundo, ele veio para salvar o homem, mas o texto diz que os homens, eles estão amando mais as trevas do que a luz. Eles amam mais as coisas que do pecado, que são pecaminosas, do que o próprio Deus. E aí está a condenação. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus, ele é a luz do mundo. Quem segue a Jesus, ele não anda nas trevas. Aleluia. E nessa tarde você tem a oportunidade de abraçar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz que aquele que pratica a verdade, ele vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas. Aleluia. Mas aquele que odeia a luz, ele não vem para a luz. Aleluia. E nessa tarde nós estamos aqui anunciando a palavra de Deus, mostrando o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Aleluia. A palavra de Deus diz: entrega a tua vida ao Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor. Você que se encontra aí, quem sabe, distanciado do Evangelho, Jesus, ele te ama,
tem um projeto maravilhoso na sua vida. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Só Jesus tem o poder de perdoar o pecado. Só Jesus tem poder de dar a vida eterna. Só Jesus tem poder de tirar o homem da sarjeta do pecado, do lamaçal do pecado, e fazer o homem uma nova criatura. E nessa tarde nós queremos perguntar: você que já ouviu os louvores, ouviu as mensagens nessa tarde e quer entregar a sua vida para Jesus, o momento é propício. Nós estamos aqui para orar em seu favor. Nós não perdoamos pecados, mas nós te apresentamos a Deus em oração, e é Deus que vai perdoar o teu pecado. Aí você terá a vida eterna, você terá a salvação. Aleluia. A Bíblia diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os covardes. Quem são os covardes? São aqueles que não abraçam a salvação porque tem vergonha de Deus, porque tem vergonha de Jesus. Mas nessa tarde, abrace o amor de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus está em Jesus Cristo. Aceitar a Jesus é aceitar o amor de Deus. Receber a Jesus é receber o amor de Deus. Mas rejeitar a Jesus é rejeitar o amor de Deus. Nessa tarde, não vire as costas para Deus, mas aceite a Jesus Cristo. Receba a salvação. Você sabe onde você vai passar a eternidade. Existe uma eternidade sem Deus e uma eternidade com Deus. E é o homem que escolhe nessa terra. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo de Deus.